Fala pessoal, vocês estão bem, né? Hoje, pessoal, vamos retornar ao estudo do direito constitucional, do artigo 5º, né? Vamos dar uma passada nos slides anteriores, ver onde começamos e onde paramos para darmos sequência à segunda aula, beleza? Então vamos nessa. Vou jogar na tela para vocês aqui. Começamos ali na origem, né, dos direitos fundamentais. Na Magna Carta de 1215 já se falavam ali dos direitos fundamentais, foram positivados na Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, né? Foram realmente positivados. E aí a gente avançou também falando a diferença de direitos e garantias, né? Direitos são normas de conteúdo declaratório, garantias são instrumentos, né? São instrumentos de proteção dos direitos fundamentais. Colocamos qual a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos estão previstos em tratados e em convenções de âmbito internacional. Direitos fundamentais nas constituições domésticas, né? Positivados nas constituições domésticas de cada estado, beleza? E aí avançamos na teoria dos status, né? Status passivo, onde o indivíduo tá na posição de subordinação, né? Não tem direitos exigíveis, está na posição de subordinação entre o estado. E status negativo, ele já tem, o indivíduo goza de um espaço de liberdade diante das inerências do estado, né? Status positivo ou status civitatis, o indivíduo tem o direito de exigir do estado, né, determinadas prestações. E o status ativo, né, ou cidadania ativa, que o indivíduo tem o direito de participar das decisões políticas do estado, né. Vimos também as características dos direitos fundamentais, né, historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, relatividade. Vimos personalidade, cumulatividade, universalidade, proibição ao retrocesso. Vimos também eficácia plena, contida, limitada, né? A eficácia dos direitos, a aplicabilidade dos direitos fundamentais. As dimensões também, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão. A estrutura dos direitos fundamentais é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, né? Não se esgotando aqui, porque os direitos fundamentais tem direitos fundamentais além da Constituição, também fora da Constituição. Aí entramos aqui no artigo 5º, né? Até o inciso 7º. Falamos aqui do direito à vida, extrauterina e intrauterina, ADPF, né? No caso de gravidez de feto anencéfalo, falando do princípio da igualdade, né? E aí a gente foi avançando aqui, falamos aqui do STF através do julgamento do RE, o princípio da razoabilidade de idade, né? A lei estadual que estabelecia limite, a exigência de limite de altura maior do que 1,55, né, para mulheres e 1,60 para homens foi inconstitucional. Falamos aqui da exceção do princípio da legalidade. E aí falamos aqui da omissão injustificada da administração de providenciar disponibilização de banho quente aos presos. Falamos da licitude de impor à administração pública, né, a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou de execução de obras emergenciais de estabelecimentos prisionais. Falamos do uso legítimo de algema, né? E aí a gente parou nessa parte de empresas jornalísticas. Então vamos iniciar a partir, né, desses recursos extraordinários informativos de jurisprudência, né? Temos que falar sobre isso porque é questão de prova, né? A banca CESP, a FGV, elas falam muito, né? Traz muitas questões ali informativos, insumos de jurisprudência. Então, baseado nos incisos que estudamos anteriormente, né, a gente vai ver aqui alguns informativos, né, alguns entendimentos, beleza? Aqui, pessoal, RE número 1075, 412, no plenário do STF. Empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado se à época da publicação havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Então, a gente entende aqui que empresas jornalísticas, órgãos de imprensa, se deixarem de observar as cautelas necessárias, sabendo ali que a informação é falsa, não tomarem as cautelas necessárias e publicarem, trazerem a público informações inverídicas, falsas, lógico que elas vão ter que ser responsabilizadas, né? Então é responsabilidade das empresas jornalísticas, dos órgãos de imprensa, adotarem as medidas necessárias para observarem se a veracidade da informação, terem cautela na publicação, na informação, porque senão vão ser responsabilizadas, uma vez sabendo que a informação era falsa, inverídica, vão ser responsabilizadas, beleza? Então tem
já tem esse recurso extraordinário, né? Empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado se a época da publicação havia indícios concretos de falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos, beleza? ADPF, ação de preceito fundamental, né? O Supremo Tribunal Federal indicou a constitucionalidade da Marcha da Maconha, que consistia em eventos nos quais havia manifestação no sentido de discriminação da droga, no caso a maconha. A Corte considerou legítimo o movimento, encontrando respaldo nos direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4, e de reunião, artigo 5º, 16, assegurando inclusive o direito das minorias, função contra-majoritária da Corte. Então, beleza, a gente entende aqui que o STF julgou constitucional a Marcha da Maconha, protegendo ali, trazendo ali e destacando que é um direito de reunião e de livre manifestação do pensamento, beleza? A gente viu ali que os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento e de reunião, assegurando inclusive o direito das minorias. Então, uma vez de forma pacífica, uma reunião, um movimento defendendo, né, a liberação da maconha, é livre manifestação do pensamento, é direito de reunião, beleza? Então é constitucional. É um movimento constitucional. O Supremo Tribunal Federal indicou a constitucionalidade da Marcha da Maconha, que consistia em eventos nos quais havia manifestação no sentido da descriminalização da droga, no caso, a maconha. A Corte considerou legítimo o movimento, encontrando respaldo nos direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4, e de reunião, artigo 5º, 16, assegurando inclusive o direito a minorias, beleza? ADI, ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal afastou a exigência do diploma de jornalismo e do registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista. O STF afastou a exigência do diploma de jornalismo e do registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício de profissão de jornalista, beleza? Então a gente vê aqui que o STF afastou a exigência de diploma. Então não precisa de diploma, não precisa de registro no órgão do Ministério do Trabalho. O STF afastou a exigência do diploma de jornalista, não precisa do diploma de jornalismo e nem da inscrição, né, no registro profissional do Ministério do Trabalho para a condição para exercer a imprensa, beleza? Para exercer a profissão de jornalista, beleza? Então vamos avançar. Ação direta de inconstitucionalidade, com vistas à liberdade de expressão, de novo, né? Vejamos esses julgados importantes. A ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal afastou a exigência de autorização prévia da pessoa biografada ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas para obras biográficas ou audiovisuais. Então, não precisa de autorização prévia, né? O Supremo Tribunal Federal afastou a exigência de autorização prévia da pessoa biografada ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas para obras biográficas ou audiovisuais. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, não precisa de autorização prévia, uma vez que você é livre para manifestar. Se você extrapolar, se você ferir o direito de alguém, de outro, você vai ter que indenizar danos materiais, morais, direito de resposta. Então a censura prévia não é cabível, beleza? Pode ser, o judiciário pode determinar a retirada da obra, né, das partilheiras do mercado, do comércio, se ferir o direito de outrem, mas não pode ser previamente, você, nós não podemos ser previamente censurados, beleza? Por fim, a vedação ao anonimato impede também, como regra, o acolhimento das denúncias anônimas, delação apócrifa. Os escritos anônimos não podem justificar, por si só, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração de persecúcio ou crimes. Nada impede, contudo, que o poder público, provocado por delação anônima, por exemplo, denúncia, adote medidas informais destinadas a apurar previamente a possível situação de ilicitude penal. Então, a gente percebe que é a vedação ao anonimato. Então, o poder público é obrigado, de imediato, a instaurar uma persecúcio crimes, a instaurar um procedimento administrativo investigatório, a instaurar um inquérito. A autoridade policial não está obrigada a instaurar inquérito por denúncias anônimas, mas também, porém, compete fazer uma VPI, uma verificação de preliminar,
uma verificação preliminar da informação, né, para ver se instaura ou não a persecutio crimes, o procedimento de investigação, beleza? Então a administração pública, a autoridade policial, os órgãos de investigação não estão obrigados a instaurarem a persecutio crimes com base em denúncia anônima, em escritas apócrifas, beleza? Mas cabe a eles fazer uma investigação preliminar, beleza? Então vamos avançar. Jornais não devem indenizar por erro na divulgação de resultados da Mega Sena, RESP 2125. Jornais STJ. Jornais não devem indenizar por erro na divulgação de resultados da Mega Sena. Então o que a gente aprende com isso aqui? Jornais não estão obrigados a indenizar, não estão obrigados a indenizarem por erro de divulgação da Mega Sena. Configura um mero aborrecimento, beleza? Então os jornais não estão obrigados a indenizarem por erro de lançamento de resultado da Mega Sena. Configura apenas um erro, um mero aborrecimento. Vamos ver aqui adiante, quer ver? O Supremo Tribunal Federal decidiu em 26/11, aqui é outro julgado aqui, ó, com liberdade de crença religiosa e convicção filosófica ou política. Artigo 5º, 6º, 7º e 8º. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 26/11/2024 que a presença de símbolos religiosos como imagens e crucifixos em prédios e órgãos públicos não fere o princípio da neutralidade estatal nem em relação às religiões, beleza? Laicidade, nem a liberdade de crença das pessoas. O entendimento foi firmado por unanimidade no julgamento do recurso extraordinário com agravo. Como o processo tem repercussão geral, tema 1086, a tese fixada deverá ser aplicada em todas as instâncias da Justiça. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também decidiu, em 25/9/2024, por meio dos recursos extraordinários, que testemunhas de Jeová têm direito de recusar procedimento que envolva transfusão de sangue. O tribunal destacou que, por questões religiosas, testemunhas de Jeová têm o direito de recusar tratamento médico que envolvam transfusão de sangue. Os ministros também decidiram que as pessoas que recusam determinado procedimento médico devido à religião têm o direito a tratamentos alternativos que já estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS, inclusive fora de sua cidade de residência, se necessário. Então o que a gente aprende aqui? Que imagens, crucifixos, né, em frente a órgãos públicos não oferem laicidade do Estado. A presença de símbolos religiosos como imagens, crucifixos, a presença de símbolos religiosos como imagens, crucifixos em prédios e órgãos públicos não fere o princípio da neutralidade do Estado. A gente sabe que o Estado é um país neutro em relação à religião, né? Não temos uma religião confessional, beleza? A Constituição traz a lei sob a proteção de Deus, mas é meramente um texto interpretativo. Vivemos num país laico, não temos uma religião adotada. Apesar de prevalecer o cristianismo, não temos uma religião adotada, beleza? Então vivemos num estado laico. A presença de símbolos como imagem, crucifixos em frente a órgãos públicos e entidades públicas não fere o princípio da laicidade do Estado. Aqui, ó, nem a liberdade de crença das pessoas. O entendimento foi firmado por unanimidade no julgamento de recurso extraordinário com agravo. Como o processo tem repercussão geral, a tese fixada deverá ser aplicada em todas as instâncias da Justiça, beleza? Além disso, o Supremo Tribunal Federal também decidiu, em 25/9/2024, recente, por meio dos recursos extraordinários, que testemunhas de Jeová têm o direito de recusar procedimento que envolva transfusão de sangue. Então a gente tem conflito de direitos ali, né? Direito à vida, direito à liberdade de escolha. Então estão conflitando os direitos fundamentais, né? Então tem que ter uma ponderação. Então o STF entendeu que testemunhas de Jeová têm o direito de escolha de transfusão de sangue, se faz a transfusão de sangue ou não, beleza? Então, desde que plenamente capaz, né? Aviso prévio, se possível até fazendo ali um documento escrito, né? Fazendo um testamento, alguma coisa do tipo, né? Testamento, algum documento escrito, porque elas têm o direito, o testemunho de Jeová tem o direito, né, de recusarem transfusão de sangue.
que testemunhas de Jeová têm direito de recusar procedimento que envolva transfusão de sangue. E também o tribunal destacou o seguinte: por questões religiosas, as testemunhas de Jeová têm direito de recusar tratamentos médicos que envolvam transfusão de sangue. Os ministros também decidiram que as pessoas que recusam determinado procedimento médico devido à religião têm o direito de tratamentos alternativos. Então a gente vê aqui o seguinte, que as pessoas que recusam determinado procedimento médico devido à religião têm direito a tratamento alternativo que já estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS, inclusive fora de sua cidade de residência, se necessário, beleza? Então a gente viu que as testemunhas de Jeová têm o direito de recusa de transfusão de sangue e direito, ao mesmo tempo, direito a tratamentos alternativos dentro e fora da cidade, beleza? Uso de símbolos não fere a laicidade. Uso de símbolos religiosos, imagens, crucifixos em frente a órgãos e entidades públicas não fere a laicidade do Estado, não fere a neutralidade do Estado em relação à religião, beleza? Então vamos avançar. Liberdade de crença religiosa e convicção filosófica ou política, né? Estamos falando ainda. Artigo 5º, 6º, 7º e 8º. Informativo. É constitucional. Informativo do STF. É constitucional. A lei de proteção animal, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite sacrifício ritual de animais em cultos e religiões de matriz africana. É constitucional. A lei de proteção animal, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos e religiões de matriz africana. Então, é constitucional. É constitucional. Lei estadual, que a fim de resguardar a proteção da liberdade religiosa, aceite sacrifício de animais, beleza? Para fins de religiões de matriz africanas, religiões africanas, matrizes africanas, é constitucional, lei estadual, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, a crença, permita sacrifício de animais de matrizes africanas, beleza? A gente vê aqui o seguinte, é constitucional, lei de proteção animal, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matrizes africanas, beleza? STF de novo. É inconstitucional, lei ordinária estadual que estabeleça a obrigatoriedade quanto à manutenção de livros de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas e estaduais, uma vez que fere, dentre outros mandamentos, o princípio da laicidade, não vinculação a qualquer tipo de religião da administração pública. Então é inconstitucional, lei ordinária estadual que estabeleça a obrigatoriedade quanto à manutenção de livros de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais, beleza? Uma vez que fere, dentre outros mandamentos, o princípio da laicidade, não vinculação a qualquer tipo de religião. Então a gente percebeu, a gente já sabemos que o Brasil é um país laico, neutro, não temos uma religião confessional adotada, apesar de prevalecer o cristianismo, não temos uma religião adotada, beleza? Então é inconstitucional, é proibido órgãos e entidades públicas adotarem, implementarem a obrigatoriedade de livros de cunho religioso, beleza? Porque fere o princípio da neutralidade, da laicidade do Estado. É inconstitucional, lei estadual que obrigue a adoção de livros religiosos de determinada religião, entendeu? Então é inconstitucional, beleza? É inconstitucional a lei ordinária estadual que estabeleça a obrigatoriedade quanto à manutenção de livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais, uma vez que fere, dentre outros mandamentos, o princípio da laicidade, não vinculação a qualquer tipo de religião da administração pública, beleza? Temos outro julgado aqui, STF, outro recurso extraordinário, STF. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos, de obstar, de impedir, aqui, é incompatível com a Constituição a ideia de direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, de impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, né,
privacidade e da personalidade em geral, e das expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e civil. Então a gente vê que é incompatível com a Constituição. É incompatível com a Constituição a ideia de um esquecimento, beleza? Se ao tempo a informação era verídica, verdadeira, obtida por meios lícitos, pode ser publicada, pode ser divulgada, não importa o tempo, beleza? Respeitando os limites dos direitos de outrem. Se ferir, se a manifestação do pensamento, a expressão ferir o direito de outrem, cabe indenização, direito à resposta, danos morais e materiais. Então é compatível com a Constituição. É incompatível com a Constituição. É incompatível com a Constituição. A ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. A ideia de direito ao esquecimento. Assim entendido como o poder de obstar, de impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, beleza? A partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção da honra, da imagem e da privacidade das pessoas. Então é o seguinte, é incompatível a ideia de direito ao esquecimento, é incompatível. Ou informações obtidas por meios legais, oficiais, verdadeiros, podem ser divulgados, podem ser publicados. Não é porque passou o tempo que a empresa jornalística está impedida de divulgar. Se foi obtida informações por meio lícitos à época, verdadeiros, podem ser divulgados, beleza? Então é incompatível a ideia do direito ao esquecimento. Agora, pessoal, a gente entra aqui no inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir de obrigação legal todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir de obrigação legal todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Então o que a gente tem nesse inciso 8º aqui? Artigo 5º, inciso 8º. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, seremos privados de direito por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então a regra é: não seremos privados de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocarmos para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusarmos a cumprir prestação alternativa fixada. Então, beleza. Se teve uma obrigação a todos impostas a todo mundo e a gente recusar a fazer, temos que cumprir uma prestação alternativa, beleza? Fixada em lei. Se não cumprirmos essa prestação alternativa, vamos sofrer consequências, restrições de direitos, beleza? Então ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, não fizemos a obrigação a todos imposta e nem queremos cumprir a prestação alternativa, aí está errado, né? Então a gente tem que ou fazer o que todo mundo faz, ou fazer uma prestação alternativa fixada em lei, senão vamos sofrer a consequência, beleza? 9. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura e licença. Inciso 9. É livre a minha, a tua, a nossa liberdade de expressão. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Beleza? Não podemos ser previamente censurados, não podemos ser censurados. Expressamos, publicamos, falamos. Se errarmos, se ultrapassarmos os limites, seremos responsabilizados, beleza? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de sua licença, beleza? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então são invioláveis. São invioláveis a minha, a nossa, a sua intimidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Claro
Então, se é óbvio, houve a violação da intimidade, da honra, da imagem, é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação, beleza? Então, temos essa garantia constitucional. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A regra é constitucionalmente protegida a inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, exceto em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então a gente observa nesse dispositivo o seguinte: a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, beleza? Esse conceito de casa é mais amplo, mais abrangente, beleza? Pode ser qualquer lugar habitado, de cunho privativo, não aberto ao público, que seja considerado residência, moradia, permanência, uma moradia permanente, um local habitado permanente, não aberto ao público, pode ser considerado casa, beleza? Então vocês têm que ter cuidado que essa proteção constitucional de casa é ampla, é abrangente. A gente tem um julgado que caminhão não constitui casa, beleza? É um instrumento de trabalho. Um caminhoneiro foi abordado e a defesa alegou, o caminhoneiro foi abordado com a arma de fogo e a defesa alegou que era configurada a posse, porque era uma casa, era considerado casa. O STJ definiu que não era considerado casa, é um instrumento de trabalho. Então, o cara foi julgado, foi processado pelo porte, beleza? Porque caminhão não é considerado casa, é instrumento de trabalho. Agora, se for um motorhome, um motocasa fixo, que não se movimenta, que não sai do local, aí sim pode ser considerado casa, beleza? Então esse conceito de casa é amplo. Então, para entrar na residência, só em flagrante delito, né, está ali correndo um caso de flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente durante o dia, não pode durante a noite. Ordem judicial só durante o dia, beleza? Independente se for ordem judicial, à noite não pode também não, só durante o dia. Flagrante delito a qualquer hora, prestar socorro a qualquer hora, desastre a qualquer hora, beleza? Prestar socorro, flagrante delito, desastre a qualquer hora. Ordem judicial só durante o dia. Qual é o conceito de dia adotado hoje? Segundo a lei do pacote de crime, segundo o processo penal, dia hoje é considerado das 5 da manhã às 21 da noite, beleza? Você não pode ingressar antes das 5 e nem depois das 21. Deu 4h59 da manhã, você espera das 5. Deu 5, você entra com tudo. Aí você pode permanecer até mais de 9, beleza? Enquanto você estiver ali cumprindo o mandado judicial, você pode ficar até além das 9 horas. Mas para ingressar, só às 5 da manhã e às 9 da noite, beleza? Esse é o conceito de dia de proteção constitucional para você poder, de proteção constitucional e legal para você poder ingressar na residência das 5 da manhã às 21 da noite, beleza? Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. O consentimento do morador pode ser a pessoa que está ali na casa. Não precisa ser o proprietário, o dono da residência. Se tiver 10 moradores na casa, 9 consentirem e 1 não consentir, não pode entrar, beleza? Se uma pessoa não consentir, não pode entrar. Então, é asilo inviolável, só pode entrar em flagrante delito a qualquer momento, desastre a qualquer momento, prestar socorro a qualquer momento, ordem judicial só durante o dia, depois das 5 horas em diante, 5 horas em diante, 21 horas, até 21 horas, beleza? Então, a gente vai ver vários julgados sobre esse conceito de casa, flagrante válido e inválido, a gente vai ver vários informativos e julgados aqui, beleza? 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então,
constitucionalmente falando, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso das comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instituição processual penal. A gente percebe que não existe a regra, que não existe direito absoluto, né? Tem os doutrinadores que defendem, né, que absoluto é direito à tortura, a não submissão à tortura, a não submissão à escravidão, beleza? Eles defendem que esse direito aí é absoluto, mas a regra é que os direitos na verdade não são absolutos. Então, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses da forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, por ordem judicial, pode haver a quebra das comunicações telefônicas, pode haver quebra das comunicações de dados, comunicações telegráficas, beleza? Mas é o seguinte, percebam que tem que ter cuidado, que a Constituição está falando aqui comunicações, no último caso, comunicações telefônicas, não falam das outras comunicações, mas a gente sabe que não é absoluto, então pode ocorrer via judicial todas, né? Não há direito absoluto, então pode ocorrer todas as quebras de dados, de comunicações telegráficas, telefônicas, beleza? Mas a Constituição fala aqui no último caso, então fiquem ligados nisso aí. Porque quando você vai estudar, quando estudamos a lei de interceptação telefônica, lá tem os conceitos, né? Interceptação telefônica, onde não há o conhecimento nem de nenhum dos comunicadores, né? Na interceptação telefônica a gente vê que não há consentimento de nenhum dos dois sabe, nem A e nem B sabe da interceptação telefônica. A autoridade policial está escutando a conversa sem os dois saberem. Temos ali a captação telefônica, que a captação telefônica um já sabe, né? O outro não sabe. E aí temos a captação telefônica apócrifa, né? Apócrifa não, informal. Isso aí é na lei de interceptação telefônica. Mas sem avançar muito, a gente sabe que a regra é inviolabilidade, né? É inviolável o sigilo da correspondência. Essa é a regra, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. A gente sabe que não existe direito absoluto, então pode haver via judicial a quebra sim, mas a gente sabe que você prendeu uma pessoa como policial penal, você como policial, né, policial civil, policial militar, policial federal, prendeu uma pessoa, você não pode diretamente acessar os dados, não pode haver uma quebra de dados, você não pode vasculhar o telefone, porque senão vai se tornar ilícita toda a prova dali derivada, beleza? Qualquer prova dessa maneira é ilícita, assim derivadas as das ilícitas, beleza? Então você não pode, só se o cara consentir, né? Se o preso consentir, não, pode mexer, pode olhar à vontade, tudo bem, se estiver ali gravando, né, se tiver um meio de prova, se estiver filmando que ele consentiu, beleza, né? Tem hoje os policiais têm aquela body scan, né, as câmeras, então se o cara autorizar, pode mexer, pode olhar meu histórico de ligação, pode olhar meu WhatsApp, aí tudo bem, né? Mas a regra é inviolabilidade, beleza? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a gente sabe que você, nós podemos trabalhar em qualquer coisa. A gente até ensinamento, não é livre o exercício de qualquer trabalho. Mas só que tem algumas profissões, tem alguns trabalhos, algumas profissões que exigem qualificação. Exemplo, você quer trabalhar de advogado? Não basta você fazer só o curso de direito. Você tem que fazer o exame da ordem. Você tem que passar na ordem, no exame da ordem dos advogados do Brasil para poder exercer a advocacia. Você tem que passar no ENAM, Exame Nacional da Magistratura, para exercer a magistratura. Você tem que ter algumas profissões que exigem qualificações, beleza? Mas a regra é essa, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a gente percebe que é uma norma de eficácia contida, beleza? Norma de eficácia contida. Vamos avançar. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É assegurado a todos o acesso à informação. Então, a gente percebe o seguinte, que são a todos assegurados o acesso à informação. É assegurado a todos o acesso à informação. Porém, não é absoluto, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É assegurado a todos o acesso à informação. Temos o direito ao acesso à informação. Porém,
não é absoluto, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao sigilo profissional, beleza? Ao exercício profissional, vamos avançar. Aí tem aqui, pessoal, sigilo bancário, esse negócio de acesso à informação, né, de proteção da intimidade. A gente tem que ver aqui alguns conceitos, alguns julgados, né? Vamos lá. Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente às instituições financeiras, né? Então a gente sabemos que temos a proteção constitucional, né, da inviolabilidade, né, da intimidade, temos ali a garantia constitucional da inviolabilidade do sigilo bancário da gente, né? Mas a gente tem que ver que algumas instituições têm o direito, beleza? Vamos lá. Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras? CNJ, sim. O CNJ pode requerer, beleza? O CNJ pode requerer informações com base no artigo 8º, 5 da RI do CNJ, informativo 1056. Então o CNJ pode, né? O CNJ pode requerer informações bancárias diretamente às instituições financeiras. A polícia não. A polícia é necessária autorização judicial. É necessária autorização judicial. O MP não é necessária autorização judicial. HC 160. Exceção: é lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas a fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário, beleza? O TCU não, é necessária autorização judicial. Exceção: o envio de informações ao TCU relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário, beleza? Então aqui, informações de sigilo bancário, quebra de sigilo bancário, informações bancárias, o CNJ pode requerer às instituições financeiras, às instituições bancárias, informações, sim. O CNJ, sim, beleza? A Polícia Civil, Polícia Federal, não pode. Necessita de autorização judicial, causa de reserva de jurisdição, beleza? O MP também não pode, causa de reserva de jurisdição, só via judicial. Porém, se for informações bancárias de órgãos públicos, entidades públicas, aí o Ministério Público pode, beleza? Então a regra é: CNJ pode, a Polícia Federal, a Polícia Civil não pode, necessita de autorização judicial. O MP também necessita de autorização judicial, exceto se for informações bancárias de órgãos e entidades públicas visando resguardar, proteger ao patrimônio público, beleza? O TCU, a regra também não pode, tem que ter autorização judicial. Porém, o envio de informações ao TCU relativas à operação de crédito originárias de recursos públicos, aí beleza, aí pode requerer, beleza? A gente avançando aqui. Receita Federal, sim, a Receita pode, beleza? A Receita Federal pode, com base no artigo 6º da Lei Complementar número 105. O repasse das informações dos bancos para o fisco não pode ser definido como sendo quebra de sigilo bancário. Receita Federal pode também. Fisco também pode, beleza? Fisco dos estados, DF, municípios, desde que regulamentem no âmbito de suas esferas de competência o artigo 6º da Lei Complementar, beleza? CPI também pode. Então, pessoal, a gente viu que a Receita pode, o Fisco pode, a CPI pode, o Ministério Público só pode no caso de órgãos e entidades públicas. A gente viu que o TCU também não pode, só pode no caso de órgãos e entidades públicas. O MP não pode, só pode no caso de órgãos e entidades públicas. A polícia não pode, o CNJ pode, beleza? Então fica salvo isso aí. Agora vejamos jurisprudência correlata. Informativo número 1056. É constitucional a requisição, sem prévia autorização judicial, de dados bancários e fiscais considerados imprescindíveis pelo Corregedor Nacional de Justiça CNJ para apurar a infração de sujeito determinado, desde que o processo regularmente instaurado mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato, beleza? Então o CNJ pode, é constitucional, beleza? Para Márcio André Lopes Cavalcante, o artigo 8º, inciso 5 do Regimento Interno do CNJ prevê que o Corregedor Nacional de Justiça possui competência para requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não,
imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao plenário, beleza? Então o CNJ a gente vê que pode. Informativo número 731. Não há ilicitude das provas por violação ao sigilo dos dados bancários, em razão do compartilhamento de dados de movimentações financeiras da própria instituição bancária ao Ministério Público, beleza? Então, se for não há ilicitude das provas por violação ao sigilo dos dados bancários, em razão do compartilhamento de dados de movimentações financeiras da própria instituição bancária ao Ministério Público. Então, se for órgão de entidades públicas, não tem problema, né? O Ministério Público pode. É ilegal a requisição, sem autorização judicial, de dados fiscais pelo Ministério Público. É ilegal a requisição, sem autorização judicial, de dados fiscais pelo Ministério Público. Então, a gente percebe que o Ministério Público, a regra é que não pode, beleza? Agora, se for de órgãos de entidades públicas, pode, beleza? Temos mais aqui. Agora aqui é inviolabilidade domiciliar. Quando a gente falou ali da inviolabilidade do domicílio, né, o conceito de casa é abrangente, é amplo, a gente percebeu ali que esse inciso ele é complicado. Tem muito julgado, tem muito entendimento ali que torna a violação de domicílio legal, e tem muitas causas que torna ilegal, beleza? Que as provas ali obtidas, o flagrante ali obtido, né? Tem muitos entendimentos ali que o STJ e o STF consideram ilegais, inconstitucionais, e muitos que é legítima. Bora ver aqui? Bora lá. Deixa eu tomar água aqui, pessoal, peraí. Aqui, ó, agravo, AGRG, no HC, no habeas corpus. Inviolabilidade domiciliar. Isso aqui configura inviolabilidade domiciliar, beleza? Tudo aqui configura inviolabilidade domiciliar. A abordagem apenas no interior do domicílio não é suficiente para justificar o ingresso na residência. A abordagem apenas no interior do domicílio não é suficiente para justificar o ingresso na residência, beleza? Então, é inviolável, configura inviolabilidade domiciliar. HC. Nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, se estende no tempo, o que não é suficiente por si só para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito. Então, pessoal, entrar em residência para violar domicílio, para entrar em domicílio em residência só por via judicial, ou com indícios mínimos que comprove que ali existe flagrante, beleza? Então, via judicial e indícios mínimos, porque senão vai configurar inviolabilidade domiciliar, beleza? Vai violar domicílio e pode ser considerado tudo ilícito ali, beleza? A violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver viatura policial, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência. Aqui, ó. Então, a mera fuga, né? A gente viu ali que o comportamento do acusado que empregou fuga ao ver viatura policial não é lícito, não é constitucional, não é suficiente por si só para ingressar em residência, beleza? Não autoriza a dispensa de investigações prévias, ou seja, tem que ter investigações prévias anteriores à conduta, né, da fuga do agente, ou então autorização judicial. O mero comportamento do suspeito ali de fugir quando vê a viatura, né, não autoriza a polícia a entrar na residência. Tem que haver indícios anteriores, prévios indícios, né? Ou então autorização judicial, beleza? Vamos avançar aqui. A violação de domicílio com base no comportamento do suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, beleza? Ao entrar na residência de um cidadão, cabe aos agentes estatais demonstrar de modo inequívoco, ou seja, de modo certo, inquestionável, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que
imóvel havia uma clara situação de comércio de droga que poderia autorizar o ingresso domiciliar, mesmo sem consentimento, beleza? Então, cabe aos órgãos, aos agentes, cabe aos policiais, aos agentes, de modo inequívoco, de modo certo, de modo claro, demonstrar que houve autorização para entrar na residência, beleza? Se prova, preferencialmente filmando, body scan, câmeras, por meio de provas que houve o consentimento, ou então que havia indícios mínimos, indícios suficientes, que estava havendo flagrante ali, que havia drogas ali, beleza? Então vamos avançar. Aqui, pessoal, a gente tem aqui de novo, mas aqui já configura justa causa. Aqui o cara já pode entrar na residência, beleza? Aqui foi justa causa, foi certo. O STJ e o STF consideraram condutas lícitas, constitucionais, legítimas, né? Reconhecimento de justa causa, reconhecimento de justa causa para ingresso na residência. HC 710, denúncia anônima, diligências prévias, autores que deixaram cair a droga e na sequência empreenderam fuga para a residência. Então aqui não houve violação de domicílio, não houve violação de domicílio, beleza? Denúncia anônima, diligências prévias, autores que deixaram cair droga e na sequência empreenderam a fuga para a residência. Aqui foi ok, beleza? O STJ considerou ok. STJ, campana de policiais que constataram o veículo entrando e saindo com frequência do imóvel. Consulta a PRF acerca da placa do veículo e informação de que já havia sido abordado com dinheiro escondido em fundo falso. Aqui também foi legítimo, né? Não houve violação de domicílio e residência. Campana de policiais que constataram o veículo entrando e saindo toda hora, né? Com frequência do imóvel, entrando e saindo do imóvel toda hora. Consultou a PRF acerca da placa do veículo e informação de que havia sido abordado com dinheiro escondido em fundo falso. Então, justa causa, teve aqui justa causa, beleza? Acusado que mostrou aparelho telefônico contendo fotografias de drogas e artefatos bélicos e informou que possuía entorpecentes em sua residência, em sua moradia, também é justa causa, pode ir, beleza? Suspeito que foi encontrado em via pública com dinheiro e balança de precisão, utilizada frequentemente para o tráfico de drogas, confirmando a procedência da denúncia anteriormente feita, beleza? Então a gente viu o seguinte: são condutas legítimas, são condutas que autorizam a entrada na residência. Denúncia anônima, diligências prévias, autores que deixaram cair droga, né? Campana de policiais vendo ali a entrada e saída de carro toda hora na residência, bem como consulta PRF, a placa do veículo, também ok, né? Acusado que mostrou aparelho telefônico com fotos, beleza? Artefatos bélicos, informou que possuía entorpecentes em sua moradia, então ok, beleza? Então essas são causas legítimas, pessoal. São causas legítimas. A gente avança aqui, tem mais ainda, ó. Drogas encontradas em veículo que estava estacionado anteriormente no interior de uma das casas e apresentava modificações para acondicionar de forma a ocultar mais drogas, beleza? Drogas encontradas em veículo que estava estacionado anteriormente no interior de uma das casas e apresentava modificações para acondicionar de forma oculta mais drogas. Denúncia anônima, tudo STJ, tá vendo? STJ. Denúncia anônima prévia detalhada do local onde estariam sendo comercializados entorpecentes e algo chamado pelo nome pelos policiais civis, ocasião em que gritou para que fossem dispensadas as drogas, beleza? Então aqui é justa causa também. Fuga para o interior do imóvel após avistamento da guarnição policial e prévia informação de reunião de integrantes de organização criminosa. Então havia ali uma prévia informação de reunião de integrantes de organização criminosa. Fuga para o interior da residência. Monitoração prévia por dias associada à informação de que um dos alvos entregaria uma sacola contendo entorpecente ao outro e visualização desta entrega. Então, monitoração prévia, havia ali uma monitoração prévia, né? Por dias associada à informação, teve a informação de que um dos alvos entregaria uma sacola contendo entorpecente. Então, teve a informação e teve uma monitoração prévia. Então, ok. Autores surpreendidos em flagrante e com considerável quantidade de drogas em via pública. Então aqui também justifica. Autores surpreendidos em flagrante e com considerável quantidade de drogas em via pública. Beleza? Temos mais aqui, pessoal. Temos mais aqui. Presentes a HC STJ de novo.
presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada já de antemão hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem autorização judicial e sem consentimento do hóspede. Presentes as fundadas razões, então as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada já de antemão hipótese de flagrante delito. Aí pode, beleza? Sem consentimento do acusado ou prévia autorização judicial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa e com telefone celular, por meio de recurso viva voz, que conduziu ao flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecente no interior de sua residência. Aqui a gente já fala de interceptação telefônica, de escuta telefônica, né? Sem consentimento do acusado ou prévia autorização judicial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio de recurso viva voz. Então a captação telefônica, a escuta telefônica, a captação telefônica só por meio judicial, né? Ou com consentimento da vítima. Fora isso, é ilegal. Sem o consentimento do acusado ou sem a prévia autorização judicial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio de recurso viva voz, que conduziu ao flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de sua residência. Beleza? Então é ilícita, só por meio, interceptação telefônica só por ordem judicial. Ou consentimento, né? Ou com consentimento. Então a gente vê que tem vários julgados, né? Aqui, inviolabilidade das correspondências e comunicações. STJ, sem consentimento do acusado ou prévia autorização judicial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia de conversa. Aqui eu já falei com vocês, né? Já falei já. Então bora avançar. Tá acabando, pessoal. Informativo STJ. Não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal. Então, pessoal, não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial. Se não teve prévia autorização judicial, não é válida a interceptação telefônica, mesmo que posteriormente um dos investigados, mesmo que haja o consentimento de um dos interlocutores, mesmo que um interlocutor consinta depois e fala não, beleza, mesmo assim não é válido, beleza? Não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que, mesmo que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal, beleza? Aí, pessoal, a gente vai entrar aqui agora no inciso 15, 15º, né? Vamos entrar no inciso 15 em diante aqui, de forma aprofundada, beleza? Então vamos avançar. Então aqui, pessoal, a gente vê o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa no centro da lei nele entrar, permanecer ou de sair de seus bens. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou de sair de seus bens. Então a gente percebe o seguinte, pessoal, que é livre. Eu, você, nós somos livres para entrar e sair do território nacional. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz. Agora a gente tem que observar o seguinte: é em tempo de paz, porque a gente sabe que não existe direito absoluto, beleza? Então, é livre a locomoção territorial no tempo de paz. No tempo de guerra pode ser restringido. Esse direito pode ser relativizado, beleza? Mas a regra é que no tempo de paz é livre a locomoção territorial. Podendo qualquer pessoa, não fala nem cidadão, é pessoa, qualquer pessoa, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, beleza? Então, no tempo de paz, no tempo de guerra, esse direito pode ser relativizado, beleza? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todos. Então a regra é:
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade. Então todos podem reunir-se pacificamente, desde que seja de modo pacífico, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, né, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não precisa de autorização do Estado, da autoridade policial, não, independentemente de autorização. Agora sim, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, basta o prévio aviso à autoridade competente, entendeu? E não frustrar outra reunião anteriormente colocada pelo mesmo local. A gente vai ver que, se não acontecer o prévio aviso não vai tornar nula a reunião, beleza? A gente vai ver que tem um entendimento do STF que, mesmo que não aconteça o prévio aviso, ocorrendo a manifestação, não vai tornar a manifestação, não vai tornar nula a manifestação, beleza? Vamos avançar aqui. Então a regra é: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente colocada pelo mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. É plena a liberdade de associação. É livre a liberdade de associação para fins lícitos, vedada, proibida a de caráter paramilitar. Beleza. É plena a liberdade de associação. É livre a liberdade de associação para fins lícitos, proibida, vedada, lógico, né? A de caráter paramilitar, bagunça, baderna, beleza? Não pode. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, a criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada, proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Beleza? Além de independência de autorização, a criação de associações na forma da lei de cooperativas independe, além de independer de autorização, além de não depender de autorização, é vedada e proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Beleza? A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Beleza? Vamos avançar aqui. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso o trânsito em julgado. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, além de independer de autorização, além de proibirem a interferência estatal, as associações só poderão ter suas atividades suspensas, né? As associações só poderão ter suas atividades suspensas ou a dissolução por ordem judicial. A dissolução e a exclusão só por ordem judicial, beleza? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, excluídas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, existe no caso trânsito julgado. Então, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, excluídas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, reserva de jurisdição. Porém, na exclusão, na extinção, só após trânsito em julgado, beleza? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aqui é claro, né? Ninguém poderá associar-se livre, né? Escolha de associação. Ninguém poderá ser compelido, obrigado a associar-se ou permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar a sociedade judicial ou extrajudicialmente. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar a sociedade judicial ou extrajudicialmente, beleza? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seu filiado judicial ou extrajudicialmente. Tem que ser expressamente autorizadas, beleza? É garantido o direito de propriedade, né? Não precisa nem falar nada, né? É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. Agora aqui é garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. Lógico, se você tem uma propriedade que não atende à função social, você pode perdê-la.
pode sofrer as consequências, beleza? O município, o estado, a União precisam de tributos, de impostos. A propriedade tem que atender a sua função social que ela se destina. Você não pode ter um terreno abandonado, cheio de mato, sujo, sem cumprir a função social, beleza? Então, essa é a propriedade atenderá a sua função social. 23. Aqui a gente tem alguns julgados aqui, ó. Recurso extraordinário. STF, a eventual ausência de é o que eu falei com vocês. A eventual ausência de prévio aviso para o exercício do direito de reunião não transforma a manifestação em ato ilícito. Então, a exigência de prévio aviso, a gente vê lá que na reunião, de modo pacífico, sem armas, não, desde que não interfira outra reunião, desde que não prejudique outra reunião anteriormente colocada, e o prévio aviso. Porém, se não ocorrer esse prévio aviso, não vai tornar a reunião ilícita, beleza? Não transforma manifestação em ato ilícito, beleza? STF. Para satisfazer a exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião, o grupo interessado em realizar manifestação em local público poderá divulgá-la nas redes sociais, sem a necessidade de uma notificação formal aos órgãos públicos, desde que a veiculação da informação permita ao poder público zelar para que o exercício do referido direito se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião anteriormente. Então, beleza, essa informação, essa prévia notificação, essa exigência de notificação de aviso à autoridade competente pode ser por meios digitais, informalmente por meios digitais, beleza? O poder público pode tomar conhecimento por meios digitais, beleza? Então vamos avançar. 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização de dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização de dinheiro. Então, pessoal, o que acontece? A lei estabelecerá, o legislador infraconstitucional estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização de dinheiro. Então, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, é uma requisição administrativa, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização de dinheiro. Então, assim, você pode perder o patrimônio, eu posso perder o meu patrimônio se eu tiver uma residência em um local que está necessitando do posto de saúde. É necessidade pública, utilidade pública. É obrigatório aquele posto de saúde ali. Não importa se minha residência foi herdada, se é uma lembrança do meu pai, ou se é algo do tipo. Eu vou sofrer as consequências, eu vou perder minha propriedade por prévia e justa indenização de dinheiro. Mas vai ser instalado o posto ali, beleza? Vai passar a via, uma rodovia ali. Vai instalar um hospital ali. Então, se a sua residência estiver no local que é imprescindível, indispensável a criação de hospital, a sociedade, a necessidade pública, a utilidade pública está necessitando, você vai perder a sua propriedade ali, beleza? Justa e prévia indenização de dinheiro. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurar da propriedade de indenização ulterior se houver dano. No caso de iminente perigo público, no caso de iminente perigo público, a autoridade administrativa poderá, por meio de requisição, essa é uma requisição administrativa, poder de polícia administrativo, poderá requisitar. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, usar da sua propriedade, da minha propriedade, assegurada indenização ulterior se houver dano. Então esse é o famoso poder de polícia administrativo, requisição administrativa. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de minha propriedade, da sua propriedade, da nossa propriedade, beleza? Assegurar a indenização ulterior se houver dano, beleza? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre o meio de financiar o seu desenvolvimento. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, e desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre o meio de financiar o seu desenvolvimento. Então, assim,
o legislador infraconstitucional, por meio de lei, vai dizer o que é pequena, média e grande propriedade. Pequena, média e grande propriedade. O legislador infraconstitucional, a pequena propriedade rural, assim estabelecida, e desde que trabalhada pela família, se a família trabalha com essa propriedade, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, beleza? Não será penhorada para pagamento de débitos com instituições financeiras, desde que trabalhada pela família, a pequena propriedade rural, assim definida a lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, beleza? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Essa aqui não precisa nem falar nada, né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, de gozo, de publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em vozes humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em vozes humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Então, é lógico, né, pessoal? São assegurados no termo da lei a proteção às participações individuais. Então, obras coletivas são asseguradas participações individuais em obras coletivas, né? Inclusive em vozes humanas, atividades esportivas, né? São assegurados no termo da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em voz humana, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Não esqueçam, beleza? Cai pouco em prova isso aqui, mas tem que falar, né? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico como país. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico. Então aqui, eles trocam esse temporário por permanente, né? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Eles botam permanente, beleza? Fica atento a essa parte aí. É temporário para a sua utilização. Bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico no país. É garantia de herança, não precisa nem falar, né? É garantia de herança. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, a sucessão de bens estrangeiros situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que a lei do decujus, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, Então, sempre que a lei do falecido, a lei do país do falecido não for mais favorável à aplicação, aplica-se a lei brasileira, né? Então, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que a lei pessoal do decujus, a lei do falecido, do país do falecido, não for favorável, beleza? Então a regra é a lei do país do falecido, do decujus. Se não for aplicado, aí sim entra a lei brasileira, beleza? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. A gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor já, né? Então, beleza. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.
beleza? Então, eu, você, nós, todos são assegurados direito de informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, de interesse coletivo ou geral, e serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, beleza? Mas a regra é que todos têm direito a receber informações de interesse particular, de interesse coletivo, de interesse geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Então, se for, exceto ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, indispensável à segurança da sociedade do Estado. Então, você não vai ter acesso a essas informações, beleza? 34. São a todos assegurados, independente de pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas. Pera aí, pessoal. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal, beleza? Além dos cuidados da apreciação do poder judiciário, lesão, ameaça de direito. São a todos assegurados, aqui ó. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para esclarecimento de situação de interesse pessoal, beleza? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, o direito de petição é assegurado a você, é assegurado a mim, é assegurado a todos. O direito de petição aos poderes públicos, poder legislativo, judiciário, seja qual for, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Você está sofrendo uma ilegalidade ou um abuso de poder, é o direito de petição assegurado. A obtenção de certidões, você chega na delegacia de polícia civil, na delegacia de polícia federal, eu quero certidões negativas de antecedentes criminais relativos à minha pessoa. Se for negado, você taca a Constituição na cara do delegado, fala aqui ó, é um dever de vocês, é um direito meu, é uma obrigação suas. Eu quero a minha certidão negativa de antecedentes criminais, beleza? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de direito de certidões, obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, beleza? Vamos avançar. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão, ameaça de direito. Aqui, pessoal, temos do STF a liberdade de imprensa enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente por compreender, dentre outras, prerrogativas relevantes que lhes são inerentes: a. o direito de informar, b. o direito de buscar a informação, né? O direito de opinar, d. o direito de criticar. STF. A liberdade de imprensa enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento reveste-se de conteúdo abrangente por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes: a. o direito de informar, b. o direito de buscar a informação, c. o direito de opinar e d. o direito de criticar. Então, a importância da liberdade de imprensa, beleza? Essa é a importância da liberdade de imprensa. O exercício do direito de acesso à informação, bem como as hipóteses em que ele pode ser restringido, está disciplinado na Lei 12.527 de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação. Então a gente vê a importância da liberdade de imprensa, né? Direito de buscar, de informar, o direito de opinar, direito de criticar, o direito de buscar informação, o direito de informar, né? A gente vê que o exercício do direito de acesso à informação, bem como as hipóteses em que ele pode ser restringido, está disciplinado na Lei de Acesso à Informação, beleza? Aí aqui, pessoal, por questões didáticas, é 1 hora, já passou 1 hora de aula, né? Eu vou parar por aqui, depois a gente começa na terceira aula, beleza? Então, interrompendo aqui no inciso 36, na próxima aula a gente vai começar no inciso 36, beleza? Então, pessoal, eu trouxe vários julgados, vários informativos que podem cair em prova, todos praticamente, né? No momento atual, todos julgados informativos do STJ, STF, que podem cair em prova, beleza? Então, vamos começar na terceira aula, no inciso 36, beleza? Idem em paz e tamo junto. Se possível, comente, compartilhe, deixe uma crítica, ou fale bem, ou mande pro seu amigo, beleza? Então, vamos até a próxima, pessoal. Um abraço.